Alô? Porque tem que ficar verde. Tem que ficar verde. Alô, alô? Rê. Volta o pedestal. Nós estamos parecendo principiante, né? Que horror. Ai, gente. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês, né? Mais uma vez, nessa tarde tão bonita. Então, nós vamos nos asserenando, né? Fechando os nossos olhos do corpo físico, para poder começar o trabalho de hoje. Vamos acalmando os nossos anseios, pedindo, né, amparo e proteção para a equipe do alto, que desde bastante tempo está aqui nos esperando, nos envolvendo, para que tudo que seja dito aqui hoje possa nos fortalecer, possa nos modificar e que o aprendizado de hoje não fique somente na nossa memória, que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que nós estamos sempre buscando aqui na Casa do Caminho. Então é com uma satisfação muito grande que a gente recebe todos vocês e nós vamos pedindo licença para a equipe espiritual para dar por iniciado o trabalho dessa tarde. Hoje quem fará, né, a explanação é a nossa companheira Leda. O tema de hoje é apatia. Fiquem à vontade, sintam-se à vontade. Depois que ela fizer a explanação, tem os momentos das perguntas. Então, que vocês possam participar, tá bom? Muito obrigada pela presença de todos. Seja feliz. Boa tarde, queridos. A mensagem da tarde é do nosso querido espírito Joana de Ângeles, né? Esse espírito que é poeta, que nos exorta o ânimo, que nos coloca para frente, apesar do título, né? Apatia. Então ela vem nos mostrar o que é apatia e nos dá subsídios para poder combater essa apatia, que a doutrina espírita é tão rica nisso, em esperança, em consolação, nos dá essa vontade de caminhar pela frente. Quando nós vamos buscar o significado de apatia, diz o seguinte, que é uma falta de motivação. Eu estou apática, eu não tenho motivação para nada. O indiferença, desinteresse pela vida, pelos acontecimentos que a vida me oferece, e uma inércia. Isso é ser apático. Ora, se eu perco o interesse pela vida, eu perco o interesse de viver, nada me faz sentido. Então não adianta, eu começo a morrer espiritualmente, morrem meus objetivos, meus ideais, eu passo a ser aquela pessoa que está vegetando. Então eu passo a ter uma vida literalmente como um animal, que não procura nada, que ele come, dorme, bebe, né, toma sua água e passa aquela vida assim, tranquila, sem esperar nada do futuro. Nós somos animais, sim, mas nós somos animais racionais. Então, o nosso projeto de vida não é só nascer e viver. O nosso projeto é nascer, viver, evoluir para aproveitar a oportunidade que a vida nos oferece. Não é somente o ciclo biológico que o Pai do Céu nos coloca. Então, quando eu estou apática, eu deixo as atividades. Ora, mas a vida é movimento. A vida é movimento. Nós temos que nos movimentar, nós temos que ter atitudes até para reencarnar. Para estarmos aqui, não temos que nos planejar, temos que contar com o auxílio dos bons espíritos, precisamos contar com os nossos pais para nos receber materialmente, né, na nossa encarnação. E assim nós temos que contar com muitos e muitos fatos durante toda a nossa vida. Imagine se essa dependência nossa, que todos nós dependemos de tudo e de todos, né, determinadas proporções, se nós encontrássemos ao nosso lado, à nossa frente, pessoas apáticas.
que seria de nós, né? Nós tivemos pais proativos que nos receberam no berço, né? Nós sempre temos mestres. Quantas vezes aprendemos que está ao nosso lado até pessoas muito mais simples que nos dão lições de vida, que sabem muito menos que nós, não são pessoas letradas e que dão lições belíssimas de esperança, de trabalho, de atividade. Então, o que Joana de Ângeles nos diz? Que nós temos que ser proativos, nós temos que ter atividade, porque a apatia, Joana de Ângeles diz, ela não afeta somente o corpo, ela afeta a alma. Então, como que essa estrutura patológica se encontra no espírito, na alma, que é o espírito? A estrutura patológica, o que é? Que está doente, né? Então, a alma, nossa estrutura, o nosso espírito está doente. Então, essa doença, como é o eixo, é o meu ser. Joana de Ângeles diz, o self, que é aquele espírito imortal. Então, se eu estou contaminada, ou eu me deixo abater, eu tenho essa patologia da apatia, isso passa para o corpo, para o organismo físico. Então, quantos casos assim, mais graves, vai do mais leve ao mais grave? Quantos casos mais graves que as pessoas sequer se cuidam da higiene pessoal? Né? Se deixa, não tem vontade de tomar banho. A gente nem diz de passear, nem diz de ter um contato social, mas deixa até das necessidades básicas, que é uma higiene que é necessário para a nossa saúde. Então, o espírito está doente. Né? Porque nós vamos identificar no organismo, mas fulano é indolente, não quer fazer nada. Não é indolente, é doente, muitas vezes, doente da alma, porque a vida deixa de fazer sentido, não tem objetivo. E como o pensamento, o espírito que é o ser pensante, não é o corpo, não é o cérebro que pensa, o pensamento é do espírito. E o espírito, como ser pensante, ele tem toda essa força de reverter o processo. Mas, para reverter esse processo, não é aleatório, é necessário ajuda. Né? Porque a pessoa, quando está doente, né? Mesmo sendo o espírito adoecido, ela necessita de ajuda. Ela necessita que alguém estenda as mãos. Para quê? Para tirar daquele marasmo, para tirar daquela inércia. Então, é necessário ajuda. E, muito bem, nós, muitas vezes, do lado de alguém que está com esse problema, com uma apatia, uma depressão também, praticamente é um sinônimo, né, de apatia. A depressão, um dos sintomas da depressão justamente é a apatia, né? Então, nós oferecemos a nossa mão, porque nós temos uma estrutura, então nós oferecemos a mão. Agora, se o outro vai ou não aceitar essa ajuda, aí é de responsabilidade dele. Mas cada um de nós tem obrigação, como nós dissemos, dessa dependência que uns têm dos outros, de auxiliar aqueles que estão do nosso lado. Como nós, em muitos momentos da nossa vida, fomos auxiliados por pessoas que não por acaso Deus coloca no nosso lado. Estamos precisando de uma palavra, a gente fala, nossa, mas fulano apareceu assim? Apareceu ou fizeram ele aparecer? Os amigos espirituais, através da bondade de Deus, colocam ao nosso lado e nos ajudam. Quantas vezes uma palavra, quantos conselhos, quantas ideias positivas que é colocada para substituir esse pensamento negativo, depressivo, apático, ideias positivas são colocadas e muda o rumo de uma vida. Muitas vezes muda, porque o apático, quando nada faz sentido, como nós dissemos, muitas vezes pensa até em terminar a vida. Porque se a vida não faz sentido, para que eu vou viver? Então, essa colocação, esse auxílio que é proporcionado para ele, muitas vezes, ele deixa que a pessoa cometa até um suicídio. Ele auxilia nesse sentido da pessoa continuar vivendo. Porque você conversando, você falando, mostrando um outro lado, um outro ângulo da vida, o ângulo espiritual, não só esse momento nosso material, mas algo maior, que hoje, se estamos passando por um processo desse, hoje é uma consequência, porque tem aquele
aquela ação no passado que hoje está se refletindo nos nossos dias. Quem de nós não passou por um processo desse? Por um processo de não ter vontade de nada, de ficar triste. Porque muitas vezes essa causa é espiritual. É uma causa. O espírito já vem triste. O espírito já reencarna com aquela tristeza, com aquela inércia. Ele já vem assim, sem muito subsídio. Então, são colocadas pessoas, espíritos ao lado dele para ajudar. Então, essa causa é interna. Outras vezes, não é somente interna. A causa dessa apatia, dessa tristeza, é externa. É externa a ele. Por exemplo, se chega uma doença, ou na própria pessoa, ou num ente muito querido. Quantas vezes as pessoas se tornam apáticas por conta de uma doença? Mas não vai ter jeito. Deixa de lutar. Deixa de ter vontade de viver. É isso que Joana de Ângeles diz. Uma outra causa que muitas vezes nos leva a ser indiferentes da vida são aqueles desejos inadequados. Como assim desejo inadequado? Mas eu gostaria, sabe do quê? De morar num castelo, de ter uma família maravilhosa, filhos perfeitos que me amassem, ter uma conta bancária poupuda, ter saúde. Não é esse o nosso objetivo? A felicidade para nós, aqui na matéria, é essa. É ter tudo de bom. É ter os nossos desejos realizados. E ninguém deseja passar por um processo difícil. Nós desejamos a facilidade. E não é ela que vai nos proporcionar o progresso. Não é essa facilidade. Justamente são aqueles percalços da vida, são aquelas pedrinhas no caminho, os desafios que nos exortam a caminhar para frente. Então, quando eu não realizo, eu passo a ser infeliz. Eu passo a ficar apático. Bom, eu não consigo mesmo. Nossa, fulano tem tudo. Ele consegue tudo o que ele quer, ele tem uma vida feliz. Olhando pela vidraça o quintal do vizinho, sempre a grama é mais verde, a galinha é mais gorda, né? Mas a gente não sabe lá no íntimo o que se passa, o que acontece. Então eu desejo ter o que o outro tem. E muitas vezes eu não sou contemplada pela bondade de Deus, porque isso não faria bem para mim se fosse realizado esses meus desejos materiais. Pensem bem se os nossos desejos são espirituais. Normalmente, nós nos descuidamos do espírito quando estamos encarnados e desejamos facilidades materiais que não nos levam ao progresso. Então, a doutrina espírita, ela vem nos mostrar que não é somente esse momento. Não é só esse momento. Por que eu vou desistir de viver? Vou ficar apático nessa vida? Se essa vida é tão preciosa, se essa vida é tão maravilhosa, proporcionada por Deus, Deus nos dá a vida e nos dá a oportunidade da reencarnação. Nós costumamos dizer, olha, quer ver um exercício para combater a apatia? Maravilhoso. Nós somos encarnados 7 bilhões. Nós vamos fazer conta exata, porque aqui ninguém é muito bom de conta sem calculadora, né? 7 bilhões encarnados. Os espíritos dizem que para cada encarnado tem 4 espíritos desencarnados na psicosfera que precisam reencarnar. 4 aguardando. Então nós somos em 7. Vamos ver a tabuada. Na psicosfera, 7 vezes 4, a tomada de tabuada, 28. Então nós estamos em 7 encarnados, 7 bilhões, 28 bilhões na espiritualidade para reencarnar. Bom, não são 7 bilhões que recebem espíritos reencarnantes. São mulheres, certo? Pelo menos por enquanto, são mulheres. Então, vamos dizer que metade sejam mulheres. 3 bilhões e meio de mulheres para receber esses espíritos que vão reencarnar. Agora, desses 3 bilhões e meio de mulheres, tem 28 bilhões para reencarnar. Desses 3 bilhões e meio, não são todas as mulheres que estão aptas a ser mãe. Tem aquelas que já passaram da idade, outras têm problemas, têm dificuldades, enfim. Vamos dividir isso por 3, porque de cada 3 que nós conhecemos, uma está apta. Então, nós vamos reduzir esses 3 bilhões e meio, vamos dizer para 1 bilhão. Muito bem. 1 bilhão para receber os espíritos, 28 bilhões
para reencarnar. Agora, nunca ninguém ouviu dizer, e a doutrina não mostra isso, que a cegonha enche o cestinho de criança e vai distribuindo aleatoriamente, é? Não. Ainda desse 1 bilhão para receber, 28 para vir, tem o complicômetro. Tem aquele complicômetro que você reencarna na família certa, com os espíritos certos. Quantos espíritos têm que esperar dezenas de anos, às vezes séculos, na erraticidade, para esperar vir aqueles que terão que fazer parte da sua família para um compromisso espiritual, ou resgate ou missão, né? Então tem esse complicômetro ainda na reencarnação. E nós aqui, né, equivocadamente, dizemos, não, deixa para a próxima. Se eu não conseguir agora, fica para a próxima. Só que a próxima, eu vou para a espiritualidade e entro no fim da fila. Porque no plano espiritual não tem fila especial. Pode ter mais de 60, 65, pode aparecer lá com criança no colo. Não tem jeito. Então nós vamos para o fim da fila, aguardar o nosso momento. Então, mais do que essa benesse, mais do que essa oportunidade que a doutrina nos mostra, olha a obrigação, o dever que nós temos de nos adaptar a essa vida que nos é proporcionada. Nesse momento, o nosso momento é aqui e agora. E a vida nos oferece não somente coisas boas, mas oferece coisas ruins também, que ao nosso ver é ruim. São aqueles desafios que todos nós passamos. Quem nunca passou por uma doença, por uma perda de um ente querido, por uma dificuldade financeira ou de outro porte de saúde, todos nós passamos. Temos essas dificuldades e temos, junto com essas dificuldades, a capacidade de superar. É essa a nossa proposta reencarnatória, a superação. Será que qualquer um de nós imaginou que viria, passaria pela terra em brancas nuvens e voltaria tal e qual? Não, ninguém quer voltar da mesma forma. Nós queremos melhorar, voltar de uma forma diferente, melhor. Então, isso não é conformismo, é uma atitude sadia diante da vida. Porque a apatia, ela tem do seu outro lado o trabalho, a realização, a busca. A vida é movimento. Se nós observarmos o universo, ele é movimento. Nós vamos buscar até nos reinos da natureza, no reino mineral. A água não se movimenta? Se ela fica parada, ela cria miasma. A água movimenta. No reino vegetal, as plantas, existe aquela movimentação própria do ciclo de vida. Elas crescem, florescem, frutificam, morrem, outras vêm. Existe esse ciclo da vida que é movimento. O mesmo nos animais, o nosso ciclo biológico. Só que nos animais irracionais para no ciclo biológico. E nós, seres pensantes, dotados de consciência e do espírito, nós vamos além da natureza, além dos animais. Nós temos o compromisso do nosso progresso. Então, cada um de nós fez uma proposta de melhorar, de superação. Ninguém veio para ficar em status quo. Igualzinho chegou. De forma alguma. Viemos para voltarmos melhor. Então, olha essa nossa atitude sadia de busca que nós temos. E a doutrina nos mostra que nós não somos espectadores da vida. Porque muito equivocadamente nós pensamos, o meu karma, minha vida está traçada. Não. Senão, qual seria o nosso sentido de aqui estarmos? Nós somos protagonistas. Nós atuamos, nós agimos, nós fazemos a nossa estrada. Essa estrada, ela é feita e é seguida a direção que eu dou para a estrada da minha vida, para o meu progresso, para a minha estada aqui. Eu não sou apática na reencarnação. Imagina, nem nesse projeto reencarnatório eu posso ter apatia. Por quê? Porque eu venho com nesse meu projeto, eu venho com algumas pendências do passado que eu tenho que superar. Mas aqui,
o que vai acontecendo, eu vou protagonizando, ou seja, eu vou sendo autor do meu caminho. Eu vou fazendo ele da melhor forma que eu achar. Então, esse meu caminho, ele pode ser complicado, eu posso deixar, perder esse tempo, eu posso complicar ou agravar mais ainda, né? Essa minha conta divina, na contabilidade de Deus, ou eu posso suavizar. Quantos de nós chegamos aqui com assim, digamos, com um débito um pouco mais pesado, e que através do nosso bem, através do amor, dessa obra no bem, dessa superação, ele vai sendo suavizado. Então, nós, protagonistas da nossa vida, vamos fazendo tudo o que nós podemos, aproveitando esse momento abençoado que é de aqui estarmos, que Deus está nos permitindo. Quando nós vamos pensar em desanimar, vamos lembrar do fim da fila. Vamos lembrar do fim da fila. Não tem fila especial. Ninguém é mais bonitinho, nada. Vamos entrar de novo naquele processo de aguardar o momento certo com as pessoas certas num futuro que não sabemos quando, né? A gente vê no Evangelho a lição contra a apatia. Jesus diz o seguinte: buscai e obtereis. Em lugar nenhum a gente vê do Evangelho: espera que você recebe. É busca, é movimento, é trabalho, é não você ficar aguardando. Nada. Se você ficar parado de braços cruzados, nada acontece. Nós temos que ir em busca, nós temos que ser proativos. E lembrar também que nós sempre contamos com a influência dos espíritos. Lembra disso, a influência espiritual. Se estamos apáticos, sem vontade de viver, quais são os espíritos que se acercam de nós? Espíritos assim, né? Espíritos que já desistiram de viver, aqueles espíritos tristes que estão no mundo espiritual e nos influenciam, né, através dessa energia do pensamento. Então nós temos que mudar esse botão de sintonia, tirar esse plug de negativismo e passar para um positivo. Então, diz o seguinte, Joana de Ângeles, ela diz o seguinte: nunca diga palavras como não posso, não suporto mais e não desisto. Nunca diga isso, Joana de Ângeles diz. Antes de dizer isso, diga não quero. Porque nós somos senhores do nosso destino. Nós comandamos. Então não é não posso. Nós podemos sim. Nós temos as condições e quando estamos com esse plug revertido, não para apatia, mas para realização, para esse nosso compromisso de melhora, nós recebemos assistência dos bons espíritos, nossos anjos de guarda, os mentores espirituais de uma casa, nos auxiliam e nos ajudam a caminhar para frente. Então essa é a atitude de superação. E Joana diz ainda, para você reverter a apatia, não é somente uma atitude violenta. Porque nós falamos, não, tá assim, agora eu vou dar uma virada, eu vou tomar uma atitude. A gente pensa de ir para o oposto, completamente oposto. Não são atitudes violentas, são processos. Tudo é um processo na vida. Muitas vezes, para essa mudança, ela não se dá de uma hora para outra. Não existem saltos na evolução, saltos evolutivos. Existem mudanças gradativas. Então, Joana de Ângeles diz, não são atitudes violentas. Né? Que essas atitudes, a Joana diz, ela proporciona consequências lamentáveis. Né? Obrigada, querida. Olha o que a Joana de Ângeles diz também, ela diz assim, que o apático é alguém que perde a batalha antes de enfrentá-la. Se dá por vencido, perde a batalha antes de enfrentar. Porque é duro enfrentar. Não é fácil para cada um de nós, uma perda, uma dor, uma dificuldade. Né? Se a gente deixa, esse é o conformismo, quando eu dou por perdido. Eu estou conformada com isso. Não é assim, eu tenho que reverter. Então, nesse processo de evolução, nós temos que vencer, mas para eu ser um vencedor, eu tenho que superar, eu preciso de esforço pessoal, e nesse esforço pessoal que eu faço, eu sempre conto com a ajuda dos bons espíritos, com a ajuda dos mentores, dos guias espirituais, porque eles, junto conosco, eles
tiveram esse compromisso de nos reabilitar junto conosco. Então nós não estamos sozinhos. Não é que o Pai do Céu nos jogou na arena da terra para os leões abocanharem. É nada disso, não. Nós temos a retaguarda, nós temos essa sustentação que nós necessitamos e a proteção que nós merecemos. Nossa, mas você fala, Lê, da proteção que nós merecemos? Sim, nós temos que merecer a proteção. Porque nós estamos naquele plug negativo, não querendo auxílio, nem o nosso anjo de guarda pode nos auxiliar. Porque nós truncamos o caminho, não permitimos. E o nosso livre-arbítrio? Como nós falamos, a nossa estrada não está pronta. Somos protagonistas, construímos nosso caminho. E se nós queremos, por esse caminho apático de derrotismo, nosso próprio anjo de guarda não pode nos ajudar. Então, esse compromisso que nós temos de ação, de empreendimento para o progresso, e eliminar as coisas negativas do nosso vocabulário, Joana diz. Nunca diga não posso. Diga antes, não quero. Que é exatamente, né, o que acontece. Faz uma mudança de paisagem mental e corrige-a por outras. Eu vou conseguir. Eu farei. Isso dará certo. O que é isso? É o pensamento. O que nós falamos da apatia? Começando, né, a nossa meditação aqui. O que nós dissemos? Que é o espírito que está doente, que adoece. É o espírito. Então eu tenho que fazer essa mudança na paisagem mental, que é a causa geradora de tudo, para que eu possa mudar por tabela o restante. Toda essa prática apática que eu tenho. Na luta competitiva da vida, Joana de Ângeles diz, não há lugar para o apático. Imagina, no mundo que nós vivemos, vamos nos dar conta do progresso que nós presenciamos, o progresso tecnológico, científico. Se nós ficarmos à beira da estrada, à beira do caminho, nós não caminhamos para frente. Hoje, quem não usa um computador fica meio truncado, não tem contato com o mundo. Imagina, a gente passa pela rua, não se vê mais quase orelhão. Porque todo mundo tem seu celular. Então é movimento. É caminhar para frente. É motivação que o Pai do Céu nos proporciona para que nós caminhemos. Então nós não podemos parar. Não existe lugar na nossa sociedade atual, com todos esses benefícios que nos é proporcionado, para aquele que é apático e fica à beirada do caminho. Não, nós temos que caminhar com o progresso, progredir junto. Ainda Joana de Ângeles recomenda, mediante os mecanismos de evasão inconsciente, olha o que ela fala, a criatura se deixa envenenar pela psicosfera mórbida da autopiedade. Fica apática porque se acha já um derrotado, antecipadamente, procurando inspirar compaixão antes que despertar o amor. O apático é aquele que todo mundo que quer que todo mundo tenha pena dele. Ai, coitadinho, ai, que judiação. Não é isso. É o amor que nós temos que despertar. O amor nas pessoas para poder aproximar. Então, Joana diz, eleva o padrão mental, expulsa o tóxico letal que infiltra sutilmente na tua organização espiritual e daí irradia para a organização física. Então, é o tóxico mental. É aquele de que eu não consigo, a vida não serve. O negativo. É tirar esse plug negativo e substituir pelo positivo. A ideia negativa vem? O derrotismo vem? Vem. Vem em cada um de nós em diferentes momentos. Mas a doutrina espírita recomenda que se mude, que se modifique, que transforme esse negativo num positivo. O negativo veio... Claro, passou pela minha consciência, eu percebi, mas eu tenho obrigação de estar transformando no positivo. Ajuda-te e o céu te ajudará. Conclamando a luta contra a apatia. Ajuda-te e o céu te ajudará. Ajuda-te não somente com a fé. Ah, eu acredito, vai acontecer. Não. Com obras,
Nem somente a fé, nem somente o conhecimento. Olha, a doutrina nos subsidia com essa bênção, com conhecimento, mas somente isso não adianta. Nós temos que colocar em ação. Como dissemos, somos protagonistas da nossa vida. Temos que fazer por ela. Então, ajuda-te. Ajuda-te, porque nós imaginamos, nós vamos lá no Evangelho, no finalzinho do Evangelho, onde está o último capítulo que fala das preces espíritas, está assim: pedi e obtereis. Então a gente fala, bom, então eu vou pedir. Fácil, né? Pedir é fácil, né? Pedir e realizar por obtereis, né? Se faça merecedor para obter aquilo que você quer. Então, para renovar essas energias que nós precisamos, porque se saímos de um estado, né, de um estado negativo para passar para um positivo, nós precisamos renovar as energias. E a doutrina espírita nos coloca à disposição subsídios para renovar essas energias, através de uma boa leitura, através de uma prece. Uma música boa em casa nos eleva, né? Quando colocamos ou fazendo o trabalho, aquela música gostosa de fundo, não um rock metálico pauleiro. Tem até aquela experiência, não sei se vocês já viram, que a gente até, que da gota d'água, como ela se transforma, dependendo do que você, a gota d'água, do som da vibração. Quando você faz uma prece, a gota parece uma estrela de cristal. Quando você blasfema, diz um nome feio, ela toma uma forma horrível. A gota d'água, hein? A gota d'água. A molécula d'água. Ela vai se transformando de acordo com aquelas vibrações que você emite, com os sons que ela recebe. A molécula. Agora, o nosso organismo é 70% de água. Imagina, o nosso pensamento, o que faz com o organismo? Então, a doutrina nos diz, uma música boa, uma prece, o pedir do Evangelho não é pedir coisas prontas, é pedir força para Deus, que Ele nos dê força, para os bons espíritos nos auxiliem, abrir esse campo vibratório, para que os bons espíritos se cheguem a nós e que possam nos auxiliar. Então é esse o pedir e obtereis. Nesse pedido nós já estamos deixando a apatia de lado. E aquilo que nós já buscamos, nós que aqui estamos, já buscamos na casa espírita, né? Nesse halo magnético que a casa espírita nos proporciona. Através do passe, da água fluidificada, que tudo isso vai mudando a nossa constituição tabela física, a apatia e os Vou primeiro fazer as duas perguntas da internet para Leda e depois vocês fiquem à vontade para perguntar. Primeiro é do Dalmo, Leda. Ele te diz boa tarde, Leda. E ele pergunta o seguinte: a apatia tem a ver com a depressão? Pode ser tratada como doença buscando médico? Oi, Dalmo, boa tarde. A apatia, como nós dissemos, ela é um dos sintomas da depressão, né? Ela é um dos sintomas. E a gente procura, sim, recurso que a ciência nos oferece. Através de uma terapia, muitas vezes medicamentosa, é necessário, porque se eu deixo a apatia se instalar, o que nós estamos falando é no sentido, assim, de não deixá-la se instalar. Mas uma vez instalada, é necessário recursos outros, esses que nós dissemos, espirituais e também os materiais, através de uma terapia, porque os psicólogos, os psiquiatras, eles estão subsidiados para nos auxiliar. E eles são mensageiros do alto também, né? São esses espíritos que vêm com essa missão de auxílio aos outros. E a medicação, que hoje, cada dia, ela está mais evoluída, com menos efeitos colaterais, e que muitas vezes há necessidade, por um período, de se tomar essa medicação. Não ficar numa dependência constante. Alguns até não conseguem deixar. Outros conseguem substituir por outras terapias, por chás, por outras medicações. Mas busca sim, Dalmo, busca sim recurso, ajuda. Quando não conseguimos ir sozinho, então nós vamos a um profissional que estende as mãos, mas nós temos que estar com ela
para abraçar e receber do outro lado. Espero ter respondido. E a outra, Leda, é da Maria das Dores. Leda, como Jesus tratou o assunto da apatia? Buscai. Buscai e obtereis, né? No Evangelho de Jesus. Em momento nenhum ele falou, espera que eu vou te dar, você é um coitado. Jesus não disse em momento nenhum que somos coitados. Em momento algum ele teve pena de nós. E não adianta se fazer de coitadinho para Jesus, para Deus, que ele não nos vê como coitado. Jesus diz, vós sois luzes. Vós sois deuses com D minúsculo. Podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então ele já mostrou assim que ele combateu a apatia, mostrando que nós podemos, que nós somos capazes e não se penalizando conosco. Porque nós não somos, diante dos olhos de Deus, coitados, não. Nós somos espíritos capazes, nunca coitados, né? E ainda para reforçar isso que você disse, quer dizer, tem o velho ditado que diz, né? Deus dá o fardo conforme você possa carregar, né? E lá no interior a gente costuma dizer, se o burro é bom, carga nele. Entendeu? Não, de jeito nenhum. Gente, agora as perguntas ficam aí para vocês, espero que vocês participem, né? Esse pessoal de quarta-feira não gosta muito de falar, né, Leda? A gente fica, né? Então, de quinta também, às vezes eu vejo. Aí, vamos. Lógico, fala. Puxa a fila, quem sabe você incentiva o pessoal. Quantos pensamentos vem, né? Você falou dos bilhões de pessoas. Nós temos que pensar o seguinte: se você estiver lá no plano espiritual, assim com a vibração baixa, você vai estar no mínimo no umbral. Né? Haja um umbral para colocar tantos bilhões de pessoas. E o tempo que nós esperamos, o mundo vai progredir. Aí a nossa reação, o nosso magnetismo não vai alcançar a Terra. Nós vamos plasmar o mundo que nós merecemos. Então nós vamos estar aquele mundo inferior. Não digo no primitivo, mas no mundo mais ruim do que esse de hoje, né? Que vai por aí afora. Mais alguém, gente? Peraí, deixa eu levar aí pra você falar para todo mundo ouvir. Ela falou a respeito de a gente ter bons pensamentos para que os bons espíritos estejam sempre nos ajudando. E eu lembro também que nós, encarnados, também somos espíritos. E nós interagimos uns com os outros sem percebermos. Se nós estivermos em um ambiente onde reina a negatividade, nós seremos influenciados também. Então, a gente deve colocar reparo em nossos amigos, com quem andamos, que ambiente frequentamos, né? É isso. Não querendo ser, eu sou melhor que ele, não. Mas se você tem um amigo que só anda puxando para baixo, deixa ele seguir o caminho dele. Você fala algumas coisas, e isso, não quiser, deixe ele seguir o caminho dele, porque a gente tem que seguir a nossa vida, que assim, não é um fardo leve. E ainda se carregarmos mais alguém, fica complicado. Então a gente ajuda. É individual. Pois é. Verdade. É isso. Obrigada. Obrigada, minha querida. Mais alguém, gente? Então não. Né? A professora é muito boa, né? Olha lá. Gente, mais alguém? Alguma colocação? Tudo bem? Então tá bom. Uma boa tarde a todos, que Jesus nos abençoe. Obrigada, viu, Leda? Nós só temos a agradecer, né, gente? Sempre nas nossas conversas aqui, né? O aprendizado cada dia é maior. Então, aquilo que eu disse na prece inicial,
que todos nós possamos sair daqui melhores do que chegamos, né? Se a gente conhecer alguém que esteja nesse quadro que a Leda falou de apatia, né? O importante é evitar. Mas se nós já conhecemos alguém assim, então não custa nada estender a mão. Se você puder auxiliar de alguma forma, bem. Se não puder, também não adianta a gente querer viver a vida da pessoa, o problema dela, porque não vai resolver nada, né? Tá bom. Então agora nós vamos passar para as nossas vibrações de amor. É o momento em que nós vamos trabalhar, né? Então nós vamos doar aquilo que nós temos de melhor para o nosso próximo. Nós vamos começando a fazer as doações de amor por todos aqueles irmãos que estão encarcerados, que passaram por um momento difícil nessa presente encarnação e que estão estagiando nessas penitenciárias, nessas cadeias públicas, sem ter condição de ter liberdade, né? A liberdade foi cerceada por um delito que cometeram, então que eles possam ter tempo de pensar naquilo que fizeram e que consigam sair de lá melhores do que entraram e não piores. Vamos levar também a nossa prece, o nosso amor para todos aqueles que estão nos hospitais, que estão passando por dores físicas, que atravessam uma doença da carne, que essas pessoas possam ser amparadas e protegidas. Vamos pedir pelas nossas crianças, aquelas que estão nos orfanatos, as que estão sendo usadas, né, nos faróis como pedintes, aquelas que são abandonadas à própria sorte, que todas essas crianças sejam amparadas e protegidas. Para aqueles nossos irmãos que não têm um lar, que hoje estão estagiando, né, morando embaixo de marquises, que perderam suas casas, alguns até nasceram na própria rua, que eles possam entender o porquê de passar por tantas privações, que eles não se revoltem e que o Pai Maior possa sempre velar por eles e que as nossas vibrações de amor possam atingi-los. Que todas essas pessoas que distribuem um alimento, um agasalho e o pão da alma, né? Que essas pessoas sejam abençoadas também e continuem o trabalho sem esmorecer. Pedimos licença para fazer uma prece, né, e endereçar essas vibrações de amor para os nossos entes queridos, encarnados, desencarnados, para os nossos amigos, para todos aqueles que estão nos nossos lares. E vamos pedir licença para fazer uma vibração de amor por nós mesmos. Que nós possamos ir em paz, ter uma boa semana, que nós possamos voltar renovados para os nossos lares, para os nossos ambientes de trabalho, e nos colocar à disposição do Mestre Jesus para praticarmos o bem, porque é só através do bem que nós vamos conseguir a evolução que nós tanto procuramos. Que assim seja, graças a Deus.